Então, na ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento da senhora Marcela Aparecida Dremer Andrade. Senhora Marcela, na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou adverti-la por força de lei que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Ok, excelência. Então passo a palavra aqui à defesa do senhor Marcelo Odebrecht, que arrolou a senhora como testemunha, para as perguntas. Muito obrigado, excelência. Para Marcela Dremer, na Borbulhões, por Marcelo Odebrecht. A senhora foi arrolada como testemunha no âmbito de uma ação penal em que há acusações de cometimento de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. A senhora pode nos explicar quais funções exerceu na Odebrecht desde 88, quando Marcelo Odebrecht passou a exercer a função de presidente da Odebrecht S.A.? 2008. Desde 2008? Em 2008 até 2013, eu trabalhava na Braskem, na área financeira da Braskem, responsável por toda a parte do endividamento, reestruturação de dívidas, e em agosto de 2013 eu passei a ser a diretora financeira da Odebrecht S.A., cargo que eu estou até hoje. Pois bem, como diretora financeira da Odebrecht S.A., dada a importância da renovação da dívida da Odebrecht agroindustrial e das garantias da Odebrecht S.A., ou das garantias que a Odebrecht S.A. deu a esta operação, a senhora acompanhou de perto essa negociação junto ao Banco do Brasil? Acompanhei, sim, senhor, exatamente por essa questão. Era uma dívida com volume alto e que tinha uma garantia da Odebrecht S.A. Na página 17 da resposta à acusação, de evento 53, estou me referindo especificamente à defesa de André Gustavo, afirma-se que a Odebrecht, abre aspas, possuía uma agenda muito bem alinhada com o Banco do Brasil, fecha aspas, e, abre aspas, seus dirigentes sempre tentaram angariar ordens superiores para agilizar a liberação do crédito, fecha aspas. A senhora poderia explicar o seguinte: alguma vez no seu conhecimento a Odebrecht angariou ordens superiores para agilizar a liberação de créditos junto ao Banco do Brasil, buscando apoio por cima de superiores? Não, eu desconheço completamente. Pelo contrário, esse processo especificamente teve uma negociação longa junto com todo o corpo técnico. A gente tem que fundamentar muito bem todos os critérios, toda a explicação do crédito. Então eu desconheço completamente isso. A senhora tem conhecimento de que, em alguma oportunidade, a Marcela Odebrecht procurou Aldemir Bendini para negociar diretamente algum financiamento junto ao Banco do Brasil? Eu desconheço. Especificamente no Banco do Brasil, eu mesma, junto com a equipe da Agroindustrial, negociamos o alongamento dessa dívida. O doutor Marcelo não teve nenhum envolvimento nessa negociação. A senhora conhece Fernando Reis? Conheço, sim, senhor. Nesse contexto, Fernando Reis, mais especificamente, dentro do seu conhecimento, houve alguma participação de Fernando Reis ou Marcelo Odebrecht nas mesas de discussões com o Banco do Brasil sobre a renovação da dívida da Odebrecht agroindustrial? Não, senhor. Como eu comentei, nas negociações com relação a essa dívida, eu mesma, juntamente com a equipe da Agroindustrial, que era responsável pela dívida, foi quem conduzimos essa negociação, juntamente com a equipe técnica do Banco do Brasil, liderada pelo senhor Maurano. A senhora tem conhecimento da existência de alguma contratação de consultoria para compor ou para ajudar nessa operação da Odebrecht agroindustrial? Não teve nenhuma consultoria. Essa negociação foi uma negociação, diante de todas que a gente já fez no âmbito do grupo, relativamente ok, porque era um alongamento, não estava envolvendo dinheiro novo, tinha uma condição precedente da gente capitalizar essa companhia antes desse alongamento ser feito. Então, é muito parecido com outras negociações que a gente já fez no passado. Na época, Fernando Reis exercia que função no âmbito do grupo empresarial Odebrecht? Em que época? Não, na época, nessa época, do assunto que nós estamos falando,
da realização tá. dessa operação da Odebrecht Agroindustrial? Ele é o presidente da Odebrecht Ambiental. Da Ambiental. Então, seria prática no âmbito da organização Odebrecht, por exemplo, alguém da Odebrecht Ambiental se imiscuir nas atividades da Odebrecht Agroindustrial? Não faz sentido algum. Como eu falei, normalmente, se não envolvesse a garantia da Odebrecht S.A., nem eu mesmo estaria envolvida. Apenas a equipe da Agroindustrial conduziria essa negociação. Mas como envolvia uma garantia da Odebrecht S.A., eu me envolvi. Não faz o menor sentido um líder empresarial de outro negócio estar envolvido nessa negociação. Tá bem. Satisfeito, excelência. Outros defensores têm indagações? Podem alcançar o microfone, por gentileza? Bom dia, doutora Marcela. É Rodrigo pela defesa de Sr. Fernando Reis. A senhora já respondeu, mas só para deixar claro, o seu contato no Banco do Brasil, a senhora falou que era o senhor Maurano, para tratar desse tema específico. Meu contato no Banco do Brasil era e ainda é o senhor Maurício Maurano, para tratar desse ponto específico ou qualquer outra dívida que envolva o grupo Odebrecht. É sempre o doutor Maurício. Também, só para esclarecer, deixar claro, a senhora também já disse isso, mas essa operação da agroindustrial, ela traria novos recursos ou se tratava apenas de um alongamento de uma dívida já existente? Não, ela não trouxe nenhum recurso novo para a companhia. Na realidade, era uma dívida de 1,7 bi que estaria vencendo no ano 14 e 15, então era uma dívida volumosa. E o que foi feito foi um alongamento com o aumento das garantias da Odebrecht S.A., então a gente teve que aumentar uma parte que não era garantida, a gente passou a garantir, e o custo também foi alterado, e a dívida foi alongada, acredito, por 7 anos. E essa operação de renovação, ela era relevante para a rigidez financeira da organização? Ela era relevante porque era um vencimento no curto prazo, que a agroindustrial não tinha capacidade de pagar em função de toda a crise que o setor de etanol estava vivendo. E se por acaso ela não pagasse e a garantia da Odebrecht S.A. fosse executada, como se tratava de 1,7 bilhão de reais no curto prazo, também poderia gerar a gente um inadimplemento. E aí tem um efeito de cascata, um efeito em todas as outras empresas da organização. Então ela foi muito importante para a gente. Mas acho que era importante para o banco também, que o banco gostaria de ser pago na dívida. Então buscou também aumentar sua garantia e solicitou também que a Odebrecht S.A. capitalizasse empréstimos que ela tinha feito para a Odebrecht Agroindustrial como uma condição precedente ao alongamento dessa dívida. Então eu acredito que era importante para a Odebrecht como grupo, para a Odebrecht Agroindustrial e também para o próprio banco. A senhora conhece o senhor André Gustavo Vieira da Silva? Não conheço o senhor André Gustavo. Sabe se ele teve alguma participação como consultor relacionada a esse alongamento de dívida? Não tenho o menor conhecimento sobre isso. A senhora conhece a empresa MP Marketing ou a empresa Arcos Propaganda? Também não. Muito obrigado. Então, sem mais perguntas, senhores. Outros defensores têm indagações? Pode alcançar ali o microfone. Senhora Marcela, bom dia. José Diniz, advogado do senhor André Gustavo. Bom dia. A empresa Odebrecht Ambiental e essa empresa de óleo e gás, qual é a diferença das duas ou se elas representam a mesma empresa? Não, a Odebrecht Ambiental era uma empresa que fazia tratamento de água e efluentes. A Odebrecht Óleo e Gás é uma empresa que é prestador de serviço da Petrobras. São empresas completamente diferentes. Em 2015, o senhor Fernando Reis ocupava o cargo de... Qual cargo? Presidente da Odebrecht Ambiental. A senhora falou que não era comum pessoas que não eram ligadas aos fatos de uma determinada reunião participarem dessa reunião. Existe uma reunião onde o senhor Fernando Reis participou no escritório de advocacia, onde participou o senhor Emílio Odebrecht e o presidente da
e o presidente do Grupo Odebrecht. E o assunto era, a pauta era um contrato ligado à empresa de óleo e gás. Isso não vai de encontro ao que a senhora acabou de falar, que era vedado participação de terceiros em reuniões onde não eram tratados dos assuntos atinentes àquela situação? Eu desconheço dessa reunião, então eu não participei, não sei qual era o objeto dessa reunião, então eu não posso opinar se tinham assuntos que eram afeitos à própria Odebrecht Ambiental. Então é uma coisa que é difícil para opinar. Provavelmente deveriam ter assuntos da própria Odebrecht Ambiental. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Sim, excelência. Bom dia, senhora Marcelo. É Fernando, pela defesa de Aldemir Bendini. Bom dia. Bom dia. A senhora costumava tratar, imagino, pela sua posição no grupo, com o Banco do Brasil. A senhora já narrou isso aqui. Queria perguntar uma coisa para a senhora. Quando das negociações com o Banco do Brasil, cada empresa do Grupo Odebrecht era tratada individualmente ou havia uma negociação levando em conta o crédito global do grupo? Cada empresa ela tratava individualmente das suas questões, mas como eu comentei, por exemplo, no caso da Odebrecht Agroindustrial, que existia uma garantia da Odebrecht S.A., era solicitado meu apoio, tá? Muitas vezes o próprio Maurício Maurano pode me perguntar uma coisa ou outra com relação a outras empresas do grupo, mas cada um trabalhava de forma delegada. Entendo, mas, vamos dizer assim, as obrigações do grupo em geral, elas eram levadas em consideração na tratativa de cada operação, de cada empresa distinta? Eu não entendi a pergunta. Deixa eu reformular. Por favor. Imagino que, além de cada empresa do grupo ter as suas obrigações com o Banco do Brasil, havia, vamos dizer assim, a soma das obrigações das empresas do grupo. Que acho que vão definir aí um montante de uma dívida global, vamos dizer assim, do grupo. Para as negociações individuais de cada empresa do grupo, esse montante global das dívidas era levado em consideração também pela área técnica do Banco do Brasil? A senhora sabe me responder isso? Eu acredito que sim. Veja, tinham empresas em diferentes níveis de maturidade. Tinham empresas que tinham sua própria linha de crédito e que não interferia no crédito das outras empresas do grupo. Tinham outras que estavam mais em fase inicial de amadurecimento. Então, muitas vezes, ele entrava dentro de um limite global do grupo, sim. Mas, assim, todo mundo tinha o direito de negociar separadamente. E no caso das empresas que eram iniciais, que eram mais fracas do ponto de vista de crédito, às vezes era solicitada uma garantia da Odebrecht S.A. como um reforço a esse crédito, tá? Mas tinha uma delegação e tinha um limite global, sim. Perfeito. Obrigado. Só mais uma pergunta. A senhora se lembra se depois da prisão do senhor Marcelo Odebrecht, se a senhora teve reunião presencial lá no Banco do Brasil com o presidente que sucedeu o senhor Aldemir Bendini, o senhor Alexandre Abreu? Tivemos, sim. Tive uma reunião com o senhor Alexandre Abreu. Perfeito. O senhor Fernando Reis acompanhou a senhora nessa reunião? O Fernando Reis acompanhou e algum outro executivo também que eu não me recordo. A senhora lembra se a operação do alongamento da dívida da agroindustrial foi um dos temas tratados nessa reunião? Eu não me recordo se foi uma reunião após a aprovação desse crédito. Então, eu realmente não me recordo. Ok, sim. Muito obrigado. Era isso. Por isso. O colega tem perguntas. Boa tarde, senhora Marcela. A senhora me ouve? Não estou te ouvindo. Senhora Marcela? Agora, estou te ouvindo. Boa tarde, aqui é Gisele. Boa tarde. A senhora conhece Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior? Não. Satisfeita, excelência. Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas. Sem legislação tem perguntas? Esclarecimento do juízo, muito rapidamente, senhora Marcela. O senhor Fernando Reis, ele participou dessa reunião que a senhora mencionou com o senhor Alexandre Abreu, não foi? Isso. Por qual motivo ele se fazia presente? Ele tinha uma pauta com o Banco do Brasil como representante da própria Ambiental num financiamento que ele tinha pleiteado.
Então, por isso ele participou. Não só ele, mas acho que outros LNs. Era normal que outros presidentes que tivessem uma pauta direta com o Banco do Brasil participassem dessa reunião. Nas tratativas que a senhora teve com o Banco do Brasil, o prolongamento dessa dívida, chegou a ter algum contato direto com o senhor Odemir Bendini? Eu não tive nenhuma negociação direta com o senhor Bendini, e uma única vez eu estava numa reunião com o senhor Maurano, ele entrou, se apresentou e se retirou da sala, não participou de qualquer reunião. Foi a única vez que eu o conheci pessoalmente. A senhora participou de várias reuniões relativamente a esse alongamento do crédito? Sim, eu participei de várias reuniões, não todas as reuniões, porque muitas vezes o tema era tratado com a própria agroindustrial, mas no momento em que tinha alguma solicitação específica do Odebrecht S.A., era convocada a minha participação e eu participei de algumas dessas tratativas. Onde ocorriam essas reuniões? Sempre no Banco do Brasil, aqui na Paulista. Alguma reunião fora do banco? Nunca fora do banco. Poucas vezes no nosso escritório. Poderia acontecer de ser no nosso escritório, mas a maioria das vezes essa reunião aconteceu aqui no Banco do Brasil, na Paulista. Ótimo, era esclarecimento do juízo, então vou declarar encerrado o depoimento da senhora Marcela Dremer. Pode interromper a gravação.